Provérbios 20 e 22, na edição revista atualizada, diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Na versão, a versão na linguagem de hoje diz assim: não seja vingativo, confia em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Quando a gente olha para uma linguagem contemporânea, jamais diga, eu vou pegar você, você vai ver, espere no eterno, Ele mudará logo esse placar. Engraçado que essa linguagem contemporânea, ele é muito parafraseado, vamos dizer assim, né? Porque a linguagem que mais se aproxima do original é essa revista atualizada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, Ele te livrará. Ou alguém pode dizer que eu vou pagar o mal que você me fez com o mal, não é? E a gente é tentado a fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente quer um resultado rápido. A gente quer uma vingança rápida. Rápida. E o indivíduo, ele, quando paga o mal pelo mal, ele mesmo vai e muitas vezes mata a pessoa. Mas ele diz aqui, o autor de Provérbios, diz, espere pelo Senhor e Ele lhe dará a vitória. Por que Ele dará a vitória? Porque, veja só, Deus não se alega com o mal. Deus não se alega com o mal. Então, na primeira parte, o provérbio adverte a vingança pessoal. Não tome o desejo, não frutifique no seu coração o desejo de vingança pessoal. O desejo de punir alguém que lhe prejudica com as próprias mãos. O provérbio está dizendo para a gente evitar buscar a vingança e nem ficar obcecado por essa prática, irmão, de pagar o mal com o mal. É isso que ele está dizendo aqui. Não vá pagar o mal com o mal, porque você vai se prejudicar. Você vai trazer prejuízo sobre você. Eu conheço um rapaz que ele tinha um vizinho que aperreava muito ele, criava muito problema contra ele. Ele um dia pensou em se vingar desse vizinho. Pensou em se vingar desse vizinho. E ele quis contratar umas pessoas para dar uma surra nesse vizinho. Mas aí esse rapaz tinha um amigo. E ao invés de ir lá chamar essas pessoas que ele também conhecia, né, ele chamou os pais dele, conversou, disse, olha, fulano está pensando em fazer isso, é uma grande bobagem, ele vai estragar a vida dele, ele vai perder a tranquilidade e a paz que ele tem para o resto da vida, porque depois que você faz o mal contra alguém, você não sabe as consequências do que vai vir para você. Então, evitar retribuir o mal com o mal. Aí o texto na segunda parte diz assim, espera pelo Senhor. O que é esperar no Senhor? Ou esperar pelo Senhor é confiar na justiça de Deus. É confiar na justiça de Deus. As pessoas negligenciam a justiça de Deus, mas ela está atuando. Ela está atuando. A justiça dos homens, como muitas pessoas falam, ela pode até falhar. E muitas vezes falha. Então, não busca a vingança. O provérbio incentiva a confiar em Deus para corrigir essas situações injustas.
O provérbio está chamando a gente, está nos chamando a ter fé de que Deus é capaz de trazer justiça e proteção ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Então, o provérbio está dizendo o que aqui, irmão Juvenal? Está buscando promover a paciência, a confiança em Deus, a renúncia à vingança pessoal. E nós lemos a palavra o tempo todo, o texto bíblico dizendo, a vingança pertence ao Senhor. Não resolva se vingar pessoalmente. A vingança pertence a Deus. Porque quando você resolve se vingar, viu, irmão André, sabe o que é que acontece? Você cria um ciclo interminável de vingança, hostilidade e conflito. Eu me vingo de alguém, alguém depois vem se vingar de mim, e eu depois vou me vingar de novo, e esse ciclo não para. Esse círculo de vingança não termina. Nós tínhamos aqui em Pernambuco um caso em Exu, em anos 80, das 3 famílias, né? Saraiva, Alencar e Peixoto. Né? Era Saraiva, Alencar e Peixoto. Era Peixoto? Não, eu estou confundindo com outro nome. É outro nome. Eram 3 nomes diferentes. Era Saraiva, Alencar, tem outro nome. E eu estou esquecido agora. Eram 3 famílias. E era um processo de morte. Toda semana, todo mês tinha alguém sendo morto. E era um processo de vingança interminável. Um processo de vingança interminável. Né? Era a família Saraiva, deixa eu ver aqui. Famílias de Exu, Saraiva, Alencar e... Sampaio, era esse nome que eu queria lembrar. Pronto. Alencar, Sampaio e Saraiva. Tem família Sampaio aqui. Tem gente Sampaio aqui, tem Saraiva também aqui. De Exu, exatamente. Então essas 3 famílias, durante 30 anos, elas estiveram em guerra. E esse ciclo de vingança, ele era o tempo todo. Um matando o outro, um matando o outro. Era um ciclo de vingança, durante 30 anos. Um matando o outro. Né? Era Saraiva matando, era Alencar matando Saraiva, Sampaio matando Saraiva, Saraiva matando Sampaio, família Sampaio matando Alencar, e era um ciclo assim, durante 30 anos. Aí, a história conta, né, e os jornais contam que o Luiz Gonzaga, que era cantor, ele foi ao vice-presidente e ao presidente da República, e na época também a Marco Maciel e a Aureliano Chaves, pediu intervenção federal na cidade dele para evitar, para parar com essas mortes e trazer paz para essa cidade, porque a cidade não vivia em paz, era o tempo todo o pessoal se matando. E graças a Deus, funcionou, porque parou, não teve mais. Hoje as famílias se entrelaçam, as novas gerações até uns casaram com os outros, né? E acabou esse problema, que durou por 30 anos. Então, esse ciclo interminável de hostilidade e conflito, ele não para quando você resolve se vingar. Ele não para. Então, o provérbio está dizendo aqui que deixe que Deus haja como juiz. Isso é uma maneira sábia e justa de lidar com as situações difíceis. E veja só, Deus usou o Luiz Gonzaga, o cantor, para intervir e colocar paz na cidade. Deus agiu por meio dele. Né? Deus agiu por meio dele para trazer paz, para buscar acabar com esse ciclo de vingança. Então, a importância, aliás, o provérbio quer destacar também a importância de termos fé e confiança na sabedoria e na justiça de Deus. Então é preciso ter calma, ter paciência, confiar no Senhor, saber que Deus há de retribuir com justiça aquilo que você está passando. Muitas vezes a gente pensa que Deus está alheio a tudo, né? Mas o texto está dizendo aqui que não, que Deus não está alheio. Deus está tão longe, tão distante de nós, né? Para o cristão, não.
Deus está bem perto e vive dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, somos chamados para confiar em Deus, né? Sabendo que no tempo certo Ele vai fazer justiça, e que não adianta retribuir o mal com o mal.